Eu aprendi a atacar, botar no. Aí quando eu tirei assim, ó, aí aí então, se você deve parar assim, você parar assim, né? Aí você fez, ó, num movimento, vai sair daqui, tá? Então, por exemplo, agora nós vamos fazer assim, está aqui, quando ele entrou, aí bora! Ó, eu tirei ele, eu não fiz, não. Com 40 anos dedicados ao karatê, Juarez Alves é referência na arte marcial no Rio Grande do Norte. Na época eu servia no Corpo de Fuzileiros Navais no Rio de Janeiro e eu já tinha praticado outras modalidades esportivas, mas assim não tinha me encontrado nessas artes. E surgiu o karatê como introdução de arma de guerra para luta corpo a corpo em viagens internacionais que o Brasil, em apoio de viagem com a ONU e tal, e o Brasil naquela época, o Exército ia para Suécia, o fuzileiro ia para São Domingos, para a República Dominicana, então foi introduzido obrigatoriamente a prática do karatê. E a partir daí fui tendo facilidade de acesso, conhecer outros colegas de academias lá no Rio de Janeiro, fui convidado a participar de treinamento em academia, e depois fui conhecendo outros melhores professores. Primeiro treinei com o professor Oswaldo Dunca, depois com o professor Tanaka. E através do professor Tanaka conheci grandes professores do mundo de karatê, como o professor Nakayama, Nishiyama, Shirai, Oishi, Yahara, Asai. A partir daí, foi só uma questão de tempo para Juarez Alves ganhar vários campeonatos, inclusive 2 brasileiros. Os recortes de jornais e fotografias são os registros da carreira talentosa no karatê, como nesta recebendo o 2º título de campeão brasileiro em 1981, e nesta outra, ao lado do principal professor Masatoshi Nakayama. Fomos tricampeão do Nordeste e nós fomos campeão brasileiro, pan-americano. Só. Mundial eu não cheguei a participar. Com um bom desempenho para um atleta nordestino que chegou até a representar Pernambuco por falta de entidades representativas no Rio Grande do Norte, em 1978, Juarez Alves foi convocado para integrar a seleção brasileira de karatê. Eu, quando comecei a ganhar campeonato Norte-Nordeste e me aproximar de campeonato brasileiro, então esse barrismo de Nordeste, então dificultou muito, assim, por exemplo, em termos de arbitragem, eu lutava contra os atletas, e contra a árbitro, e contra todos, até contra a plateia também. Pronto, depois que eu entrei na seleção, que eles conheceram assim, o meu potencial, viram que eu me dedicava muito e tal, aí representei o Brasil assim, por várias vezes. E eu fui convidado a participar no Egito e no Japão de competições, mas para você ter uma ideia, como eu era um atleta do Rio Grande do Norte e a Confederação de Pugilismo na época só dispunha de 2 passagens para o Japão e para o Egito. E deram uma passagem para um atleta do Rio de Janeiro e outra para de São Paulo. E os outros atletas, se quisessem ir, tinham que ir por conta própria. Então, eu deixei de ir para o Egito, para o Cairo, e deixei de ir para o Japão. A partir de dificuldades como essa, ele conta porque tomou a decisão de abandonar as competições. Eu fui verificando que as competições estavam muito viciadas e os golpes de karatê não tinha mais aquela, quer dizer, não tinha aquela essência porque a gente não tinha muito conhecimento de conteúdo do karatê. Mas nenhum desses obstáculos fez o então karateca desistir da arte. Juarez Alves passou exclusivamente a ensinar os preceitos do karatê.
formando novos atletas. Tem um aluno aqui que tem a minha idade, mais velho do que eu. Tem aluno aqui que tem 68 anos, 60 anos, 50 anos. A maioria dos meus alunos, para você ter uma ideia, eu recebo criança aqui, mas eu só recebo criança acompanhada dos pais, treinando. Meu filho, ele foi campeão do Nordeste, ele foi vice-campeão brasileiro, mas ele também ficou decepcionado, assim, com a competição de karatê, também ele se afastou. Para o maior mestre da arte marcial no estado, antes de ser uma luta de sobrevivência, o karatê é uma filosofia de vida. No Oriente é o seguinte, eles têm 3 pilares de formar o homem. Você tem que ter uma família, você tem que ter uma profissão e você tem que ter uma arte. Então, como o karatê é minha profissão, eu escolhi o karatê como... eu tenho o karatê como minha profissão. Aí eu pratico bonsai como arte. Harmonia de árvore pequena, que também é japonês, né? Eu vou morrer fazendo karatê.